para quem está aqui, Andréia, Gabriela, Maria Tereza, Celina, Ana, boa noite. Então, hoje nós estamos aqui recebendo a Diana Ribari. Ribari, é isso? Ribari? Sim, Ribari. Ribari Neto Tesoto. Então, aqui ela teve o yoga logo cedo em sua vida, acompanhando sua avó às práticas, podendo assim observar o poder dessa linda ferramenta de vida, e começou sua busca pelo autoconhecimento. Ela já contou isso aqui um pouquinho para a gente. Então, ela passou por diversas formações, Sivananda, Sattva, Dynamic, mas o que realmente toca seu coração é a força da meditação e da devoção. E, atualmente, a Didi dedica-se ao estudo de Vedanta, mantras, cantos védicos e bhajans. Seja bem-vinda aqui no Domingo com Mantras. E o tema da Didi é devoção e libertação, a vida como um altar. Namastê, muito grata, muito gratos, né? Nós estamos pelo convite. Compartilhar a vida de yoga é o que a gente gosta de fazer, né? É o chamado que eu tenho nessa vida. E esse tema, né? Quando vocês me perguntaram assim, qual um tema a gente pode dar para esse encontro, né? E aí eu podia falar de muitas coisas, né? Eu tenho uma estrada longa aí numa vida de yoga, e podia falar, vamos falar de pranayama, uma maneira de como a gente encontrar pranayama com mantra, ou fazer canto védico, que é tão belo, né? E não é tão conhecido. Mas eu acho que o que tem uma força muito grande é a música, né? Então, os mantras, né? Os cantos na forma de bhajans. Que às vezes a gente não sabe nem muito ao certo o que é que está cantando, o que é que está acontecendo, e você, quando chega num kirtan, você ouve aquelas canções, você muitas vezes não sabe, né? Você não entende sânscrito, hindi ou inglês, seja lá o canto em que idioma esteja, né? Mas, de alguma forma, aquilo toca o seu coração, porque não são só as palavras elas vão carregadas de intenção, né? Quando a gente canta, na verdade, para alguma deidade, na Índia é muito comum, né? A gente cantar para deidade, passa o tempo todo, vê deidade o tempo todo, canta para deidade, acorda cantando para deidade, vê, né? Que nem a Vânia estava dizendo aqui, eu tenho uma amiga que troca a roupa do altar, troca a roupa da deidade no altar, né? E aí, quando a gente, como ocidental, observa essas coisas, pensa, mas o que essa galera está fazendo, né? Está cantando para alguém que tem cabeça de elefante, está cantando para uma pessoa que tem uns dreadlocks na cabeça e é azul, está trocando roupinha de Krishna ali no altar, né? Fica meio... E aí eu acho que o bonito dos bhajans é isso, né? É trazer essa compreensão do além da forma, do além do que a gente enxerga com esses olhos físicos, né? O que realmente aquele bhajan, aquele canto tem a intenção, né? Na verdade, tem a intenção de nos lembrar das potências que nós já somos. Quando eu estou cantando para Ganesha, um Ganganapataya Namaha, eu não estou aqui pensando, vai vir uma pessoa barrigudinha com a tromba de Ganesha que vai aqui remover o obstáculo, e aí eu posso esperar isso acontecer, né? Na verdade, quando eu canto para Ganesha na intenção da abertura dos meus caminhos e da remoção dos obstáculos, é que eu me lembre que eu sou essa própria potência de remover os obstáculos que eu encontro na minha vida, né? Então, os bhajans trazem esse autoconhecimento, né? E uma vida de yoga é isso, é autoconhecimento o tempo todo, né? Então, eu acho que esse autoconhecimento, esse passinho a mais que a gente dá a cada dia na direção do autoconhecimento,
ele fica um tanto mais leve quando tem canção junto, quando tem música, quando tem som, quando tem essa vibração, né? Então, foi por isso que eu escolhi esse tema, assim, que os bhajans me tocam muito, numa forma de enxergar a vida um tanto mais bela, mas também com um pouco mais de consciência e presença. A gente escolheu um primeiro canto, não podia ser diferente, né? Para quem conhece a tradição, cantar para Ganesha, aquele que tem a cabeça de elefante, né? Que representa... Aqui no Ocidente ele ficou meio restrito, né? Como abrir os caminhos, mas ele é muito maior do que isso, né? É a representação da sabedoria, mas a sabedoria com humildade, né? Então, que quando a gente canta para Ganesha, que a gente possa realmente trazer essa consciência iluminada de que eu tenho a potência de lidar com qualquer obstáculo que apareça na minha existência e que está tudo bem encontrar obstáculos e que eu possa adquirir conhecimento e maturidade com essas dificuldades e obstáculos e que eu possa seguir com humildade. Então, a gente canta para Ganesha Om Gam Ganapataye Namaha, né? As nossas saudações a Ganesha, as nossas saudações à nossa potência, que é a própria força de lidar com o que a vida apresenta. Gam Ganapataye Namaha. Gam Ganapataye Namaha. Om 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 Gam Ganapataye Gam Ganapataye Namaha. Gam Ganapataye Namaha. Om 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 Gam Ganapataye Namaha. Ganesha Shara Ganesha Shara Ganesha Shara Ganesha Shara
Muitas vezes a gente, nessa caminhada, fica meio perdido quando encontra obstáculos ou frustrações, né? A gente vai sendo criado durante a vida, na maioria das vezes, né? Eu posso dizer isso vindo do Japão, assim, criado para ser o melhor, o mais rápido, o mais em tudo, né? E aí, quando você começa a se conhecer, começa a entender esse processo da existência, você percebe que não precisa tudo isso, né? Os mantras, os bhajans, eles trazem isso pra gente, né? Quando a gente está na Índia cantando, ninguém está se importando se a voz é bonita, se está afinado, se bate palma fora do tempo, tá tudo bem, porque não precisa ser perfeito o tempo todo, né? Tem um obstáculo ali, um pouquinho de afinação, tem um obstáculo de repente, eu enrolar a minha língua em determinado tempo do canto, mas está tudo bem, é como a vida, ela não é dentro da imperfeição, ela é perfeita e está tudo bem. Dentro dos obstáculos que a vida me apresenta, está tudo bem. Não sou feliz o tempo todo, não dá tudo certo o tempo todo, e essa é a beleza da existência, porque eu tenho as potências para ultrapassar isso tudo, né? E se eu não, e assim eu posso reconhecer, né? Eu só consigo perceber se um oposto é bom quando eu tenho aquele outro oposto, né? Aqueles raga doeshas, né? Aqueles gostos e aversões, para eu poder saber do que eu gosto e que não gosto, né? E a maturidade, o amadurecimento, ele vem dessas duas partes, né? Daquilo que é muito bom, que me satisfaz, que me preenche com alegria e felicidade, mas a maturidade também vem dos desafios de lidar quando eu percebo que nem tudo é como eu quero, né? E aí eu acho que os cantos para Ganesha são essa potência, né? Já vem representado ali num elefante que quando ele não quer nada para ele, mas ao mesmo tempo ele é um ser muito doce, que ele pode pegar um amendoizinho assim sem quebrar a casquinha. Então, esse equilíbrio entre a gente enfrentar o que a vida apresenta, mas com doçura e delicadeza, né? Saber o momento, saber dosar a firmeza, porque a gente precisa ser firme na vida, né? Não dá para ficar sendo jogado o tempo todo de um lado, de uma emoção para outra, mas como essa firmeza pode ser gentil. E eu acho que Ganesha é uma grande representação dessa forma, né? De vida. E aí a gente começa cantando, né? Como a gente chama aqui em casa, pro gordinho, pré-Ganesha, né? Para que a gente se lembre da força que nós temos para lidar com as potências. E eu, desde sempre, tenho um canto que toca meu coração, que acho, né? Dizem que é o mais cantado, né? O mais entoado, Gayatri Mantra. Didi, querida, só um minuto. Quando a gente fez o teste, eu acho que vocês estavam mais próximos do celular, o som ficou melhor. Talvez você chegar o celular mais para perto. Bom assim? Vê. Melhor assim? Melhorou.
E aí, então, eu lembro sempre muito, assim, de que eu tinha, né, um professor muito querido na Índia, e aí ele dizia assim, na vida a gente deseja muitas coisas, e tá tudo bem a gente desejar, né? A gente só tem que cuidar como é que a gente... O que é que a gente usa para atender os nossos desejos, né? Se não tem violência, se a gente não tiraniza as outras pessoas, os outros seres para satisfazer os nossos desejos, se a gente não acha que a morada da nossa felicidade é, né, é o alcance desses desejos, a realização desses desejos. E aí Gayatri sempre tocou muito meu coração por isso, né? Porque Gayatri está o tempo todo pedindo para que a gente, todo dia, a cada respiração, a gente inicia um processo novo de vida, né? Uma nova chance de você fazer diferente. E o Gayatri vem nesse pedido, né? De que aquilo que eu inicie seja com uma inteligência, né? Com uma consciência iluminada. E aí, depende do lugar que você estuda, depende de onde você frequenta, a fonte que você bebe, em algum momento você vai ouvir dizer que Gayatris não são cantados por mulheres, né? E aquilo disse assim para mim, como assim? Eu amo cantar Gayatri, eu quero muito que essa minha inteligência seja iluminada, né? E se eu sou a própria manifestação do divino, né? Se eu sou Purnam, se eu sou Moksha, se eu sou Samadhi, se eu sou Kaivalya, se eu sou Parvati e ao mesmo tempo sou Shiva, como é que eu não posso cantar Gayatri, né? E Swami Dayananda, que tem um ashram, né, faleceu, mas o ashram permanece, ele levava todo ano mulheres que passam a vida cantando Gayatri. E quando eu fiquei sabendo daquilo, assim, meu coração fez, ai, uau, né? Assim, realmente essa coisa de yoga é uma verdade, né? Porque como assim? Se somos todos divinos, como um pode uma coisa e outro não? Então, esse canto que a gente vai é o Gayatri, né? E que é isso, que a gente... Se tem uma coisa que a gente pode desejar com todo o coração é que essa mente seja iluminada, né? Conhecimento. Que o nosso coração tenha conhecimento, que essa mente tenha conhecimento, e que esse conhecimento desça, que a gente possa digerir esse conhecimento e usar o conhecimento, né? Então a gente canta Gaia.
Eu digo que é a sorte, né, na vida, uma bênção muito grande de ter uma pessoa ao meu lado, né, a minha avó, e me dizer, né, que yoga era uma forma de libertação. Não era só o que a gente estava ali fazendo com o corpo, eu era muito flexível, né, e aí aquele pezinho chegava na cabeça e ela dizia, mas isso é só uma coisinha, né? Então isso aconteceu muito cedo. E como isso é libertador, saber quem a gente é e poder se dedicar a muitas atividades nessa direção do autoconhecimento. Quando eu morei muitos anos no Japão, e aí quando eu vim para cá e compartilhar yoga, e aí você começa a falar sobre mantras, sobre canto védico, sobre bhajans, né? Sobre aquele tanto de deidades lindas, coloridas, né? E diversas, um monte de braço, um monte de forma. E aí as pessoas falam, mas yoga é religião? Não, isso não se relaciona com religião. Essa devoção que está contida não é uma devoção que aprisiona, né? É uma devoção que, na verdade, liberta. Quando você tem um altar e você faz a sua púdia, você acende ali o teu incenso, depois a tua lamparina, e oferta água, e oferta ali o teu alimento, e canta, e agradece, e faz o teu sankalpa. Aquele altar físico vai te preenchendo. E você começa a perceber, se eu tenho essas potências para as quais eu canto, e aí eu olho para o lado e falo, porque quem está do meu lado não tem a mesma potência? Porque aquele que está do outro lado não tem a mesma potência? E aí você começa a entender que sim, tem a mesma potência, porque vem da mesma fonte que você. E aí, então, esse altar físico começa a se expandir, né? Esse altar físico começa a ser as pessoas que você encontra, cada ser é um altar, porque carrega a própria divindade. Então, o papel da devoção numa vida de yoga não é aprisionar a gente em crenças, em dogmas. É só te lembrar que toda essa criação é divina, que tudo isso que a gente está em contato e está aqui é uma manifestação dessa ordem cósmica. Então, você passa a prestar
a tua devoção, as tuas honras, o teu agradecimento a todos os seres, né? E aí, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, né, que a gente canta tantas e tantas e tantas vezes numa vida de yoga, começa a fazer um tanto mais de sentido, né? Eu realmente quero, eu realmente desejo, eu realmente honro que todos os seres em todos os lugares sejam livres e felizes. E aí que eu possa dar a minha contribuição consciente para isso, né? Por isso que numa vida de yoga a gente tem tanta coisa, faz altar, faz guirlanda. Pode parecer meio bobo, mas isso desperta esse olhar, né? Esse olhar de honrar o outro, a outra, o próximo, a próxima, todos os seres, toda a criação, né? E aí, quando eu compreendo isso, eu me liberto. Eu me liberto de preconceito, eu me liberto dos achismos de que há um julgamento dali para mim. Tudo bem. Eu aceito o que vem porque eu compreendo que é divino o que vem, né? Não que eu vá me entregar e não fazer mais nada, não agir. Um yogi, uma yogini está sempre numa ação, né? Perfeição na ação, como Krishna ensina na Bhagavad Gita, mas é um kshanti, né? É uma aceitação com o fazer, né? Eu faço o melhor que eu posso dentro da situação que eu estou, reconhecendo os meus limites para aquele momento, e aí eu entrego os meus frutos para que os gurus compartilhem com toda a criação. E aí, isso desenvolve na gente um tanto de amor. Quando você se liberta de tantas coisas, né, de apontar tanto dedo, porque você reconhece que está todo mundo na mesma luta, está todo mundo querendo, como dizia Swami Dayananda, todo mundo quer ser um pouquinho mais feliz a cada dia. Né? Ninguém acorda um dia e fala assim, acho que eu estou muito feliz, então hoje eu quero ser um pouquinho feliz. Felicidade demais é muito chata, então eu vou querer ser um pouquinho feliz. Não, todo mundo quer ser um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais feliz. E aí, todo esse caminho de devoção que leva para a libertação desperta um amor muito doce, desperta um amor muito incondicional, né? Porque a gente começa a enxergar o amor com um monte de limites, né? Se é do jeito que eu gosto, se a pessoa se encaixa aqui. Só que esse amor que vem dessa vida de libertação é um amor diferente, é um amor que não me deve nada. É um amor que soma, né? Os seres não me fazem feliz e amada. A gente soma amor e felicidade, né? E aí eu tiro o peso das minhas relações. Então, uma vida de meditação, libertação de cantos com essa devoção, tira o peso das minhas relações, torna as minhas relações mais um passo para a liberdade. Porque eu desejo estar com aquele ser, seja parceiro, parceira, não só amoroso, né, como amigos, como família, mas porque a gente quer estar junto. E não porque eu preciso daquele ser para ser feliz. E aí a gente sabe muito que essa doçura, esse maduro, né, esse amor doce, é representado por Krishna. Então, quando a gente canta a Maha Mantra, que é tão conhecido como Hare Krishna, a gente não está cantando propriamente uma relação, a gente não está cantando para uma deidade, a gente está cantando para aquele amor incondicional que é doce, né? Então, que as nossas ações sejam norteadas por uma forma amorosa, por uma forma doce. E aí a gente canta Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Krishna Mahadeva ki. Que a gente possa, assim, muitas vezes ir no contrário desse mundo tão corrido e exercitar essa doçura em forma de amor, né, no cuidado com os seres, com o planeta. E essa potência desse amor doce é a nossa própria natureza. Essa base de silêncio, essa base de paz é uma manifestação do amor.
E aí, quando a gente fala de amor, a gente pensa muito numa figura de mãe, né? Numa figura daquela mãe que acolhe, muitas vezes está relacionado ao feminino, mas é tão bonito porque dentro dessa tradição do yoga, o feminino, assim como o masculino, está em todos e todas, né? A gente não tem aquilo ou isso, nós somos isso tudo, né? Esse conjunto dessa ordem cósmica. E essa força que é representada pelo feminino, né? Muitas vezes que é de uma forma muito tranquila e que a gente possa, durante a vida, dentro do possível, lidar com as situações da forma mais tranquila, mas que a gente possa reconhecer que nem sempre dá para ser, né? E aí é quando aparece aí no meio da história Durga e Kali, né? Que diz que a gente, como eu estava falando lá no começo com a Vânia, acho que nem estava gravando, assim, que ser firme, mas sem perder a doçura, né? Por isso que vem essa representação da mãe, né? Da mãe Durga, da mãe Kali, de fazer o que deve ser feito, né? Que elas vêm naquela representação, uma montada num tigre, a outra fazendo algumas cabeças, né? Mas, na verdade, é só uma simbologia da força que a gente tem, né? De resolução, de enxergar o mundo, de saber o seu lugar, o seu swadharma, né? Como numa manifestação das muitas de Shiva, de Virabhadra, né? Que vira um guerreiro, isso tudo está dentro de nós. E aí é saber usar isso, né? Que esses guerreiros, que essas guerreiras internas que nós temos, lutem batalhas justas, né? Batalhas honestas, batalhas em direção, de novo, de Loka Samasta Sukhino Bhavantu, né? Na direção de todos os seres livres e felizes. E aí a gente canta para Kali Durga, forte, essa presença da mãe, do feminino, da manifestação do fazer, do agir. Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah. Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga.
Jai Mata Kali, Jai Durga. As minhas honras, a Kali, a Durga. As minhas honras, as minhas potências guerreiras, as minhas potências de força, as minhas potências de ação, já que eu compreendo que uma vida de yoga é uma vida de agir, do fazer, mas não um fazer de qualquer forma, não um fazer automaticamente, um fazer repleto de consciência, presença aqui e agora. E talvez uma grande maneira de exercitar essa presença no aqui e agora seja meditar, né? Essa pausa que a gente se permite, e aí é meditar de repente no mantra que a gente gosta muito, né? Em Purnam, Purnamadav, Purnamidam, Purnat, que esse pleno que eu sou, não importa o que seja tirado de mim, eu continuo sendo plenitude. Asatuma Satgamaya Tamasuma Jyotirgamaya Mrityurma Mritam Gamaya. Posso meditar que eu seja conduzido da confusão para uma mente iluminada, que eu seja conduzida da ignorância para o conhecimento, que eu seja conduzido da escuridão, da falta de conhecimento, para a luz do conhecimento, que eu seja conduzido da morte para o reconhecimento de que eu sou plenitude e que eu sou toda a criação. E aí eu posso meditar nas mais diversas formas. Assim como Shiva, a gente tem a figura de Shiva sempre como um guerreiro, com uma força, né? Milá canta, aquele que tem a garganta, né? que é verde, azul, porque tomou a poção, o veneno daquela bateção toda da manteiga. E aí Parvati segura aquela garganta e fala: eu não vou ficar sem marido, vamos digerir esse veneno, né? Então, aquele que ensina pra gente que a gente pode digerir as coisas antes de sair por aí jogando, né? Que a gente pode digerir as situações, que a gente pode digerir as emoções, que a gente pode digerir as palavras, as sensações, e a partir dessa digestão compartilhar. Mas também existe a forma de Shiva que medita. Shambho, aquele que senta, que é o guerreiro que faz, mas que ainda assim, na sua própria existência, senta e medita. Então, esse o próximo canto e o último é para Shiva na sua forma de meditador, né? Shiva Shambho. Então, esses cantos de bhajan são sempre assim, eu estou sempre Jaya, viva, uma honra, né? Que esse Namaha, que essa grande honra, que essa grande alma, que eu possa prestar as minhas reverências a essa forma, que sou eu mesmo, sou eu, que sou ele, que você, que somos todos nós, essa potência da pausa, né? Então, Shiva Shambho vem
ensinar para a gente que a pausa é tão preciosa quanto a ação, né? Reconhecer os equilíbrios é talvez o maior segredo dessa existência. Vai acelerar. Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Essa potência de Shiva que representa a força do soltar. Quando a gente solta as mudanças, as transformações, a partida, né? Aquele ir embora de tudo que a gente já não é mais, de tudo que a gente já não precisa mais, acontece. E é isso, essa é assim, a minha visão de como a devoção pode ser libertadora, né? Porque não é uma devoção de que eu necessito disso tudo, é uma devoção de que eu já sou isso tudo, assim como todos os seres, né? Isso me auxilia a ser um ser melhor para toda essa criação. Passa muito rápido. Que lindo! Ai, que delícia! Gente, meu coração, assim, tá repleto, assim, de gratidão, sabe? Tava morrendo de saudade do Domingo com Mantras e, assim, ter esse dezembro com uma convidada, assim, tão amorosa, tão leve, tão cheia de ensinamentos, foi, assim, muito gratificante. Desculpa de já estar me pronunciando assim, mas que me tocou bastante, viu, Didi? Assim, muito lindo tudo que você falou. Realmente é uma liberdade, né? Você colocou de uma maneira tão leve essa liberdade, essa devoção oposta de prisão,
liberdade, né? E esse reconhecimento de que a gente se esquece que nós temos todas essa potência dentro da gente. Realmente é um aprendizado essa vida, né? Que tudo chega na hora certa. E eu achei que essa live de hoje, nosso encontro, foi muito especial, muito especial. Então, ó, gratidão. E gostaria de também conhecer um pouquinho do seu companheiro, né? Que vocês dois fizeram uma dupla assim tão harmoniosa, né? E a gente apresentou, né? A Vânia te apresentou, a gente conversou bastante sobre você, sobre sua avó, e conhecer um pouquinho também do seu parceiro aí, que trouxe esse som maravilhoso, né? Quando eu recebi o convite, eu não sabia muito bem como era o projeto de vocês, né? E aí eu pensei, bom, eu posso ficar ali desfiando um tanto de mantra védico que eu estudo a minha vida toda, mas de que forma eu posso compartilhar o meu coração com essa live? E de que forma eu posso ter uma parte do meu coração junto comigo nessa live, né? E que ele é a música, né, da canção. E aí ele é o Neto, é meu marido, que a gente se reencontrou 20 e tantos anos, 25 anos depois de um namoro de adolescência, e casamos. E aí agora você fala de você, ele é um músico incrível, né? Não, essa não. Eu só acompanho ela, na verdade, e tento não fazer feio, porque ela é incrível. Ele é Neto, então, seu nome é Neto. Eugênio Tesoto, né? Mas é Neto, Eugênio Neto Tesoto. E aí todo mundo chama ele de Neto, quando todo mundo conhece ele por Neto. É um músico incrível, não fala, né? Percebe que as bochechas já estão vermelhas. Não falo. Mas é um músico nato, desde sempre, autodidata, incrível, um compositor incrível e uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito especial. Mais do que tudo, um ser humano muito lindo. Que dupla, hein, gente? Que privilégio nosso, hein? Que privilégio nosso. Gratidão mesmo. Que dá oportunidade para as pessoas que estão aqui, a Maria Tereza, a Celina, a Andréia, de fazer os seus comentários, né? Para a gente foi uma honra muito, muito grande estar aqui compartilhando rádios com vocês, assim, né? Uma forma diferente de mantras, não tão tradicionais, mas... Muito lindos. A Maria Tereza, a gente já é assídua aqui do Domingo com Mantras. A Andréa Fernandes, eu acho que eu não reconheço o nome dela, se ela quiser dar um oi, às vezes as pessoas não podem abrir a câmera, mas a Celina também não estou reconhecendo. A Celina, acho que já veio várias vezes, você não está lembrando dela? Não, olha só, minha memória de vata. Muito bom, Didi, adorei. Adorei a sua abordagem e, assim, porque a maior parte das pessoas que vêm assistir aqui o Domingo com Mantras aprende muito, né? Porque muita gente não sabe, vem por curiosidade e acaba se encantando mesmo, como Ana e eu nos encantamos também com os mantras, e é sempre bom ter pessoas assim que abrem o coração aqui para a gente. Muito obrigada, Didi, obrigada, Neto, foi ótimo, adorei. A Maria Tereza aqui também gostou, muito lindo, a Celina também, elas colocaram aqui as mensagens, muito bom.
É porque eu penso que a gente deve ter leveza nessa vida, né? Se a gente fica complicando demais, as coisas parecem muito inalcançáveis, né? Dando aula de yoga há tantos anos e também curso de formação, né? Yoga é para todo mundo, a libertação é para todo mundo, né? E de que forma a gente pode deixar as pessoas à vontade para se juntar nesse caminho, né? A gente podia ficar aqui falando várias palavras sânscritas, as maneiras mais difíceis de se encontrar, moksha, kaivalya, nananãs, mas é tão simples, né? Esse divino que a gente é tão simples, não precisa muita coisa. Às vezes a gente passa a vida inteira esperando o grande milagre e os milagres estão acontecendo o tempo todo. E eu acho que isso que vocês fazem, que é doar o tempo de vocês, né? Convidar pessoas, agregar pessoas, é trazer a simplicidade do yoga, abrir portas para que várias pessoas falem de uma vida de libertação das mais variadas maneiras, né? É tornar isso que é o que já nós já somos um tanto mais acessível, né? Porque às vezes é tão simples e a gente acaba complicando, né? Então a gente agradece muito essa força, essa movida de vocês nessa direção. Eu estou colocando aqui que eu vi que a Celina está pedindo se tem Instagram. Então, tem sim, eu estou colocando aqui, é Didi Ihari Yoga, né? É isso mesmo? Ibari Yoga. Isso. Right? Ibari Yoga. Aí tem _Sohan, né? Isso. Ok, acho que está certo aqui. Ok. A Vânia, você quer fazer algum outro comentário? Assim, que a Didi falou da simplicidade, né? Basta olhar Krishna, que é um vaqueirinho. Mais simples do que isso, não precisa, né? Então não adianta complicar, não. Quanto mais simples, melhor. Sim. É como eu penso e como a gente tenta levar a nossa vida, assim, na simplicidade, na verdade, com amor. Uhum. Você falou que, né, com 16 anos você já começou a fazer yoga com a sua avó e tudo mais, né? Dar aula de yoga com 16 anos? Dar aula de yoga, imagina. E como foi, assim, porque o yoga primeiro, né, para você, acho que já veio, assim, o yoga não só como as posturas, né? Você contando da sua avó, né? Que falava, não, você colocando o pezinho aí na cabeça, já não é isso, não é parte, é só uma pequena coisinha, né? Mas, assim, como que surgiu, assim, curiosidade, esse despertar, assim, como você foi sentindo, assim, porque cada um tem a sua experiência, né? Como é que foi, assim? Eu sempre tive uma admiração muito grande pela minha avó. Eu sempre achei que ela era uma pessoa muito à frente do tempo dela, né? E aí e quando criança eu não entendia aquela coisa que às vezes eu ia com ela, porque criança não podia muito participar de aula de yoga naquela época dela, né? E aí eu achava aquilo tipo, uau, é uma coisa tipo da bruxa, muito misterioso, muito incrível, né? Que mexe o corpo, né? E aí, conforme você vai crescendo, você vai, né, se questionando. Bom, ela faz aquela coisa muito maluca e escondida, misteriosa, mas ao mesmo tempo, ela é uma pessoa muito incrível, né? Minha avó era uma pessoa muito bem-humorada e uma pessoa que sofreu várias coisas na vida, mas sempre com bom humor, sempre com essa doçura amorosa, né?
e sempre dizendo a vida é perfeita como é, tá tudo bem, vai ter dificuldade e tá tudo bem com a dificuldade também, não precisa ser só feliz, né? Então, e aí isso foi me chamando muito. Quando fui morar fora e um dia passando numa portinha, né? E aí a gente não se distanciou, mas morando do outro lado do mundo, no Japão, né? Numa época que não tinha celular, não tinha internet, era tudo mais difícil, passando por uma portinha, aulas de yoga. Foi bom, isso era o que a vovó fazia, porque até então eu compreendia que minha avó era uma pessoa diferente, mas não tinha essa profundidade de yoga, né? Dizia, não, vai além disso, vai além de você abrir um espacate, vai... E aí eu falava, bom, realmente, quando eu vou para a prática, quando eu saio da prática da minha avó, eu me sinto diferente, mas eu não conseguia compreender o que era aquele diferente. E aí fiz esse curso de yoga, né, de formação de yoga, e fui convidada para dar aulas, né, nesse curso. E aí comecei a dar aula e sempre querendo saber mais, né? Talvez seja essa minha curiosidade do lado japonês da família, né? Sempre querendo saber mais. Da onde vem isso? Do que é isso? E era uma época onde a gente não tinha muito acesso do que era yoga, né? Não é como hoje em dia que você abre um Google e você está lá na Índia sabendo que é yoga, né? E aí uma bênção de estar perto da Índia e poder viajar muitas e muitas vezes para beber da fonte, de ter uma avó que entendia da seriedade do que é o yoga, né? Então, assim, tem mantra, tem meditação, tem respiração, né? Então, de mostrar essa coisa grandiosa. E isso não quer dizer que eu fui sei lá, uma exímia, vamos dizer assim, yogini a minha vida toda. Eu vivi uma vida de verdade. Né? Quando eu fui adolescente, Quando eu tive meus 20 anos, eu tive meus 20 anos. Nunca deixei o yoga, mas também experimentei a vida que o universo me apresentou, porque eu compreendia que é isso. Eu sou liberta para poder provar de todas as coisas que a vida me traz, né? Eu não preciso me retirar do mundo para praticar yoga, pelo contrário. Eu pratico yoga aqui nesse mundo, né? É para isso que ele serve. E a sua avó, como chegou o yoga para ela? Você sabe que essa é uma história que eu, assim, ela morava em Santos e aí tinha uma senhorinha muito, muito senhorinha que dava aulas de yoga na garagem de casa. E aí minha avó fez aula com ela há muitos anos e não tinha curso de formação naquela época no Brasil, não existia. E vovó, pela professora dela, se tornou professora de yoga, né? Era uma época que não se tinha cursos de formação, que tinham poucas literaturas, né? E assim foi sendo disseminado o yoga ali na Baixada Santista. Que incrível, né? Olha, adorei tudo. Se ninguém tiver nenhum comentário, nem quiser, eu gostaria de que a Vânia falasse do nosso próximo encontro, dia 11 de dezembro, que ela vai ser nossa convidada especial, porque ela teve essa experiência, né, de ir à Índia pela primeira vez. Então, ela vai compartilhar com a gente. Eu gostaria que ela, né, já começasse assim, dar essa... trazer para a gente o que ela vai falar para a gente, o que ela vai compartilhar, como é que vai ser esse nosso próximo encontro, domingo, dia 11 de dezembro. Que é, assim, o nosso último encontro de dezembro, e que privilégio, né? Fechar, assim, com chave de ouro o ano de 2022. É uma querida, uma parceira, assim, um presente que eu recebi. Então, eu estou, assim, muito honrada de ter essa minha amiga aí no próximo Domingo com Mantras. Conta pra gente, Vânia. Então, eu sou assim, tipo neto, sabe? Fico meio sem graça. Mas foi uma viagem que caiu no meu colo, assim, porque
todo mundo sempre perguntava: "Ah, Vânia, você já foi à Índia?" Eu sempre respondia: "Ainda não", porque eu tinha uma ideia na minha cabeça, eu não queria a Índia para fazer turismo, eu queria conhecer os lugares sagrados, eu queria ir lá dentro. E aí surgiu, né, essa viagem com o Guru Sivananda. Primeiro não tinha vaga, já estava tudo, assim, completo, e nas vésperas abriu uma vaga, uma pessoa não pôde ir. E eu falei: "Ah, então eu acho que eu vou", e aí deu tudo certo, né. E foi justamente uma viagem de peregrinação, que a gente foi a Mayapur, Puri, Vrindavana, Jaipur, e terminou lá em Nova Delhi e voltamos para o Brasil. Então foi assim, era um grupo de 20 pessoas e foi um aprendizado muito grande. Umas pessoas no meio do caminho não aguentaram a barra, porque a barra é pesada, e foi muito interessante, até eclipse teve lá em Mayapur, no dia da lua cheia de outono, que é o dia da Rasa Lila e o dia de eclipse, então foi muita coisa que aconteceu. E vamos ver se domingo eu consigo transmitir aí para vocês o tanto de emoção. Tem coisas que a gente fala e fica muito tocada mesmo, que foi muito impressionante, pelo menos para mim, né, foi muito, porque a Índia ela não mostra, você tem que entrar a fundo, porque Maia encobre tudo. Se você não mergulhar, você não enxerga as coisas não, e muita gente no meio do caminho falou: "Não, não dou conta, vou embora". E é bastante interessante isso. Vamos ver, domingo a gente conta. Eu queria aproveitar também para encerrar, agradecendo a Márcia De Luca, que apoia esse projeto Domingo com Mantras, agradecendo me deu Maline Ribeiro, que indicou a Didi, né? Foi aluna da Didi de yoga, se formou como professora de yoga, com os ensinamentos aí da Didi, e que coisa linda, né, gente? Essa corrente aí que a gente vai compartilhando e vai crescendo. Eu sempre falo que nós somos, assim, grandes aprendizes e professores ao mesmo tempo, e essa troca é muito enriquecedora, né, que faz a gente estar aqui, né, esse projeto, né, Vânia? Tocar e aprender, e quanto mais a gente mergulha nesse oceano, mais a gente vê que é enorme esse conhecimento védico, né, e milenar. Então, é muito gostoso conhecer tudo isso. E, recentemente, nós tivemos um satsang através da comunidade do Despertar com a Márcia De Luca, com o autor, o jornalista, né, Arthur Veríssimo, e ele estava contando sobre as experiências da Índia. E foi muito enriquecedor, né, ouvir também algumas pessoas que estavam presentes, conversando como a Índia é uma coisa assim que você não... Só você estando lá, e às vezes Vânia, lembrei disso agora, com esse seu comentário, que algumas pessoas não deram conta, mas é assim, porque você está lá e fala assim, mas por que eles não fazem desse jeito? Aí fala, não, peraí, não seria a Índia, não seria... eles seriam brasileiros se fizessem desse jeito.
Então, é assim, que legal, né? Esse despertar de cada um, essa visão, e tá tudo certo, né? E essa transformação, porque muitas pessoas acham que é exatamente, não, Índia não é um lugar para fazer turismo, é realmente, é mais embaixo o negócio, né? É mais para dentro, né? Que bom que você teve essa oportunidade, amiga. Eu também, o meu dia vai chegar. Mas a Celina está me perguntando, está fazendo uma pergunta aqui, onde podemos ouvi-la mais? Ela está falando de quem agora? Eu não estou sabendo. Ah, se você viu o Himalaia, então acho que ela está falando. Eu não estou sabendo se ela está falando, se referindo a Didi ou a Vânia. Eu também não entendi. Mas ela perguntou se eu vi o Himalaia. Não, eu queria muito ver, queria muito ir lá, mas essa época é muito frio, está fechado, inclusive, parece que só o pessoal que mora lá mesmo, não é nem aberto para turista. Mas, quem sabe, num verão aí, a gente vai dar uma caminhada lá, deve ser maneiro. E falando um pouquinho sobre a Vânia Borges, né? A Vânia tem um spa Ayurveda que chama Na Casa da Lua, e ela tem um Instagram que está aqui, Na Casa da Lua, tá no screen, né? E vocês, é incrível, eu recomendo, porque ela é uma apaixonada aí em comida gostosa, saudável, tem umas dicas maravilhosas, né? Como nutricionista, como gastronomia aí, e com todo esse conhecimento que ela tem, então é bem bacana isso. Agora eu estou vendo aqui que a Celina está falando se você tem Spotify, Didi. Ainda não. A gente tá nesse processo de gerar alguma coisa. A gente faz muito kirtan por aí, né? Aqui em São Paulo, a gente reúne pessoas e canta em escola de amigos, em vários lugares. Mas o Spotify ainda não chegou. Essa parte é com o músico aqui, Celina. Mas eu acredito que para esse ano que vem chegando, vai acontecer. O que eu posso dizer da Vânia, eu acho que vai ser incrível, né? O domingo que vem vai ser imperdível, porque ir à Índia é muito especial. E ir à Índia com o olhar buscador é mais especial ainda, né? Então, eu acho que vai ser um domingo bem bonito, que a gente pode aprender bastante coisa, né? Com alguém que viveu coisas especiais, assim. Acho que vai ser incrível. Ok, então, uma semana maravilhosa a todos. Para Namastê. finalizar, a gente podia fazer um Triambakam para finalizar a nossa Oh my participação. gosh, love it. Só o Muito trecho bom, muito do bom. início do Triambakam. Lindo. Então, se vocês se sentirem à vontade, dá só aquela ajeitadinha na coluna, sem trocar de lugar, sem enrijecer, traz toda aquela doçura, que a gente possa reconhecer o poder da transformação, né? Quando se diz que a gente possa evitar a morte, é nesse sentido. É a morte que acorrenta, que nubla essa mente. Om Triambakan Jammahe Sugandhi Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhana Mrityor Mukshyama Mritat Om Triambakan Jammahe Sugandhi Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhana Mrityor Mukshyama Mritat Om Triambakan Jammahe Sugandhi Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhana Mrityormukshamamritat Om Shanti Shanti
Shanti. Hare Om. Obrigada, Didi. Foi ótimo. A gente que agradece muito. Sempre que quiserem, podem nos chamar, podem contar com a gente. Estamos sempre disponíveis. Obrigada. Gratidão. Gratidão.